Geralmente a escolha mais difícil é a coisa certa a ser feita. Fala, meu povo, beleza? Thiago Bellarmino aqui. E chegamos ao dia 24 do nosso Café com Reflexões. Geralmente a escolha mais difícil é a coisa certa a ser feita. Às vezes a gente tem algumas decisões a tomar na vida que às vezes não parece muito lógica, parece até que a gente está sendo um pouco descuidado, mas você sente lá no fundo que é a decisão certa a ser tomada. Eu decidi ontem que eu vou fazer uma ultramaratona daqui a 2 meses, menos de 2 meses. Então, no dia 11/4. E eu não estou preparado para isso, mas sabe quando você sente algo dentro de você que é o certo a ser feito? É até um pouco difícil de explicar. Eu vou contar uma historinha aqui, tentar ser breve. Quando eu era pequeno assim, tinha uns 10 anos, eu tinha uma bicicleta, aquela estilo BMX pequena. Eu morava numa cidade, em Ariquemes, e eu ia para a escola e voltava dessa bicicleta, era bem longe. E eu gostava muito de ficar tentando fazer manobra, tentando pular com a bicicleta, fazer vários tipos de coisas. E eu sempre fazia isso. Uns 2 anos depois, que eu tava morando em outra cidade, já tinha ali meus 12 anos e morava em Montenegro, e eu tava andando com um amigo meu e a gente viu que tinha um monte de gente assim, perto de uma loja. Quando a gente chegou lá, tava tendo tipo um circuito de manobras de bicicletas, e que era da loja Móveis Gazin. E estavam tendo ali algumas ativações, né? E os moleques tentando fazer as manobras de bicicleta, alguns adolescentes e tal. E o pessoal tentando pular um obstáculo que era de cordinha, que era fácil. Uma altura que eu já tinha pulado calçadas maiores. E eu fiquei naquilo, eu comentei pro meu amigo, eu falei, o cara já tentaram um monte de vezes, eu consigo fazer isso. Aí ele, então vai lá e faz. Aí eu fui em casa buscar minha bicicleta correndo. E a minha bicicleta tava com problema dessa época. Quando eu pedalava forte, a corrente caía, porque a corrente estava frouxa. E agora eu falei que eu ia fazer, e como que eu vou fazer? Porque eu preciso pegar uma velocidade, só que se eu forçar, a corrente vai cair. Aí eu peguei e fui mesmo assim. Cheguei lá, consegui me inscrever. Os moleques já tinham feito vários tipos de manobras, só tava faltando essa que ninguém tava conseguindo. E aí eu fui, me inscrevi e já fui direto para essa. Eles já tinham até abaixado a distância, né, a altura do obstáculo. E eu falei, eu só não posso pedalar muito forte. E eu foquei assim naquele obstáculo, como se fosse igual, não sei se vocês já assistiram o filme Corridas Clandestinas, que é de moto e tal. E os caras tipo foca, dá aquele zoom assim e ele só consegue ver a estrada. Foi desse jeito que eu enxerguei aquele dia, aquele obstáculo. E eu dei umas 3 pedaladas, não muito forte, para a corrente não cair e vir. Quando eu vi, eu pulei quase que o dobro do obstáculo que eles estavam ali. E o pessoal curtiu, os moleques que estavam lá ficaram bravos pra caramba, porque eu não precisava daquilo. Teve um prêmiozinho lá, que era um ventilador, que eu ganhei. E ficaram bravos porque eu cheguei lá no final, fiz o negócio e ganhei. Mas o que eu me recordo disso é daquele foco que eu tive naquele momento. E eu nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci de quando a gente foca em uma coisa e a gente já teve um preparo antes e a gente consegue. Mesmo a gente duvidando, a gente tendo medo e incerteza se aquilo é o certo a ser feito ou não. Então agora, para essa ultramaratona que eu decidi fazer, eu sinto a mesma coisa, que tipo, isso vai me dar um foco que vai me ajudar bastante. Por mais que eu não tenha feito várias maratonas, eu sei que o meu corpo aguenta, devido aos treinos e corridas que eu já fiz até hoje. Mas agora eu vou me focar em como tem que ser o meu treino,
alimentação, vou ter que perder um peso. Então e aí vem aquelas incertezas, né? Será que é o certo fazer isso? Porque não é barato, você tem que investir em coisas que você vai comer, tênis, prova, tudo isso. Mas eu sinto que eu tenho que fazer isso, entendeu? E tem alguma coisa que você saiba que você tem que fazer, que às vezes você tem vergonha de aparecer, ou tem medo se isso é o certo ou não. Reflita sobre isso, se realmente você sente que você deve fazer isso, por mais que não faça sentido, comece a fazer, comece em direção a isso, que o sentido e as coisas aparecem depois. Primeiro, seja obediente ao que Deus está falando para você e se esforce muito, que você vai conseguir. Então, vocês vão acompanhar essa minha saga aí da ultramaratona, 55 quilômetros, no dia 11/4, na praia. Vai ser uma corrida durante o dia, com a largada 8 da manhã, então vai ser um sol muito forte. Algo que eu nunca fiz, eu nunca corri numa praia assim durante o dia, num sol quente, ainda mais 55 quilômetros que eu nunca corri. Então, vários desafios que eu vou ter que superar, e eu quero que você faça parte disso, que você acompanhe, que eu vou tentar documentar o máximo de coisa possível, e que você possa se inspirar a fazer aquilo que às vezes te dá medo, que você tem essa indecisão, essa vergonha, mas você sabe que é o certo a se fazer, então apenas faça. Beleza? Valeu, e é isso.